Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos dando sequência ao nosso treinamento. Lá na apostila nossa, a gente finalizando ela já, tá? A apostila nossa de recepcionista, no capítulo 9, fala o seguinte, fala sobre a importância do nosso autoconhecimento, tá? O que a gente deve saber, o que a gente deve prestar atenção, né? Nesses tipos de detalhe, como que a gente deve se autoconhecer. E no comecinho lá, tem uma frase lá que grifa a importância do autoconhecimento, que ele coloca o seguinte, que aprender a olhar e a ouvir o outro só pode acontecer quando o indivíduo cultiva o hábito de aprender a olhar para si mesmo, tá? Então, nós só podemos compreender as outras pessoas, nós só podemos saber sobre as outras pessoas se a gente aprender sobre nós mesmos, tá? Então, nós temos que adquirir esse hábito, né, de nos conhecermos, tá? Então é o seguinte, por que a gente tem que ter isso, tá? Para que a gente tem que aprender esse autoconhecimento, tá? Então a gente tem que aprender isso para a gente melhorar a nossa comunicação, tá? Para a gente saber se comunicar com as outras pessoas, tá? Será se a gente é eficiente para a gente conversar consigo mesmo? Se a gente consegue ter esse tipo de eficiência, tá? Né? Será que você se autoconhece o suficiente para saber o que você quer, quais são suas metas, qual é seu objetivo de vida, tá? Se você não se conhece, você vai conseguir conhecer uma outra pessoa? E aí, vocês já se fizeram essa pergunta, tá? Você já se fez aquela pergunta do seguinte: eu tenho potencial para alcançar os meus sonhos, tá? Você é capaz disso? Me responde, vocês conseguem responder isso, tá? Tipo, você é capaz, você consegue, tá, realizar todos os seus objetivos, tá? Então essa é a importância desse autoconhecimento, tá? E a gente define esse autoconhecimento como um processo de consciência, né, que o indivíduo tem de si mesmo, tá? Como se fosse uma autoeducação que ele vai ter, que ele vai se aceitar. Poxa, você se aceita do jeito que você é, tá? Poxa, eu sou alto, eu sou magro, né, tenho meus defeitos. E aí, você se aceita dessa forma, tá? E quando que esse autoconhecimento tem fim, tá? Quando que ele se inicia e quando que ele tem fim? Ele vai se iniciar a partir do momento que você toma consciência dessa importância, tá? Na apostila coloca que vai se iniciar a partir do momento que você tem consciência das suas atitudes, dos seus atos, tá? Eu já estabeleço que ele vai, né, ter início a partir do momento que você vai tomar consciência da importância dessa atividade, do seu autoconhecimento, de você saber, né, o que você quer, de você saber os seus limites, tá? Então é disso. A partir desse momento você vai começar a se conhecer. E quando vai ter fim? Somente quando você deixar esse mundo, tá? Somente no momento da morte. O autoconhecimento é uma atividade que a gente deve praticar constantemente. Talvez os meus sonhos de ontem não são os mesmos sonhos de hoje, tá? Talvez o meu objetivo de ontem não é o mesmo de hoje. A minha meta, talvez eu não consiga realizar ela. Não realizei. O que eu posso fazer com isso, tá? Vou desistir? Não, a gente vai, né, vai olhar para si mesmo e vai, né, tentar verificar isso aí. O que houve de errado? Por que eu não realizei isso, tá? Então, a gente tem que saber ouvir a si mesmo, a ouvir os nossos limites, a ouvir as nossas capacidades e acreditar no nosso potencial, tá? Aprenda a ouvir o seu corpo, aprenda a ouvir a sua mente, tá? Eu costumo falar muito o seguinte, que a nossa mente tem poder, tá bom? Quem é que manda? Por que eu faço esse movimento? Eu faço esse movimento por causa de quê? Porque a minha mente tem poder, tá? Se eu tô numa depressão, se eu tô num momento difícil da minha vida, se eu não conheço as minhas emoções, tá? Isso vai complicar o meu ambiente de trabalho, vai complicar os meus colegas, eu posso trazer vários transtornos para todos eles, tá? Né, tô num momento que eu tô com saudade, perdi um amigo, perdi alguma coisa, né? Então, a gente tem que pensar o seguinte, nossa mente é quem comanda, viu? É difícil, tem toda uma alteração de neurotransmissor, de serotonina, de noradrenalina, tá? Entendo perfeitamente disso. Tem toda essa alteração, tá? Tem casos que nós não vamos conseguir, né, sair disso,
sem o uso de medicamentos, né? Até porque é minha formação, eu sou mestre em ciências farmacêuticas, eu entendo muito bem disso. Porém, tá? Se você não tiver esse autoconhecimento e não acreditar no seu potencial, você não vai conseguir sair daquele momento difícil, tá? Uma das técnicas que eu utilizo, né, que eu penso muito nisso, é que a vida é feita para ter problemas. O cabe a você escolher o seu problema, né, os problemas mais fáceis de ser resolvidos, e cabe a você acreditar no seu potencial, se autoconhecer e falar, aquele problema eu consigo resolver. Esse eu posso ir, que eu vou enfrentar e eu vou conseguir, tá? Então se conheça, né? Aprenda sobre suas emoções, né? Aprenda sobre seu corpo, aprenda sobre sua mente, aprenda tudo que você, né, mais precisa, tá? Não tenha medo de conseguir, de não conseguir, tá? Se valorize, tá? Se valorize, confie mesmo, né? Brinquei com você já algumas vezes e já falei, na vida só duas pessoas não conseguem, tá? Só duas pessoas não vão conseguir alguma coisa, aquela que desiste ou aquela que morre. Eu espero que vocês não sejam nenhuma delas, tá bom? Então, é o seguinte, a partir desse momento, você começou a estabelecer, você se autoconhece, que você crie, que você converse com você mesmo, tá? Que você vai definir seu objetivo, os seus sonhos, tá? Então a gente vai para aquela aula que a gente teve, que eu pedi para vocês para enviar para a gente, para criar aquelas fotos, criar aquelas imagens, criar aquele quadro dos sonhos, tá? Então defina o seu sonho, viu? Defina qual é o seu objetivo de vida, o que você quer para daqui 5 anos, o que você quer para daqui 10 anos, para daqui 20 anos, tá? Você sabe se isso, né, se esse seu caminho é alcançável, tá? Se você vai conseguir, então defina isso, tá? Defina o que você quer, viu? E aí eu deixo o seguinte, lá na apostila, se a gente chegar, né, quando você chega lá na página, deixa eu confirmar aqui, na página 111, tá? Ela fala aquele mesmo detalhe que eu falei para vocês. Peguem um pedaço de papel, né? Pegue uma folha e faça isso na folha, tá? Coloque o seu sonho, coloque o seu objetivo. E a partir daí você vai começar a colocar suas metas, viu? Meu objetivo é me formar. Então, beleza. Aonde você quer se formar? Qual que é seu, né? Esse é seu objetivo, esse é seu sonho. Então você defina, coloque lá na folha, fala, eu quero me formar em tal coisa, né? Eu quero eu quero ser, né, ter uma estabilidade financeira, eu quero ser, né, bem estável naqueles 5 campos que eu falei para vocês, né? Ter uma vida saudável, ter uma família, o campo espírita ou religioso que seja, né? Não nos negócios, dinheiro, tá bom? Viu? Então é o seguinte, definir o que você quer, tá? Você colocou aquilo, você pensa naquilo, o que você vai ganhar, por que você vai ter isso, né? Poxa, eu tenho uma casa dos sonhos, o que eu vou ter de vantagem com isso, tá? Qual a melhor coisa que isso pode me dar, tá? Então assim, são prazeres, viu? Que tudo bem, são prazeres fixos, mas para nossa mente isso daí ajuda bastante, né? Poxa, um dia, né, costumo brincar muito assim, aquele detalhe, o dinheiro não traz felicidade, tá? Mas se você, né, é um trabalhador, você é um trabalhador de sucesso, você é um empreendedor, alguma coisa do tipo, tá? Onde que você vai descansar mais? Você vai conseguir descansar mais no fundo do quintal de casa, né, comendo ali uma carninha ou um churrasco ali que você mesmo está fazendo, debaixo do sol quente, ou você vai conseguir descansar bem melhor na sua mansão com a piscina, tá? Com pessoas pessoas te servindo, seus funcionários conseguindo te servir, tá? Então estabeleça isso, estabeleça seu objetivo. A partir de então, agora a gente vai estabelecer o quê? Metas. Metas são aquelas que a gente utiliza para alcançar o nosso objetivo, o nosso sonho, tá? Nós temos metas diárias, a gente pode ter meta semanal, tá? Importante, tá? A gente tem 4 tipos de metas. A gente tem metas mensuráveis, tá? Que são aquelas que você tem que se perguntar se você alcançou ou não, mas você vai realizar elas, tá? Tem metas específicas que é aquelas que não podem faltar, viu? Nós podemos ter tipo de metas temporais, que é assim, tá, determinado prazo eu vou fazer essa meta, tá? E o mais importante de todos, tá? Toda meta que você estabelecer seja uma meta alcançável, obedecendo esses critérios, tá? Faça metas que você consiga realizar, tá? Poxa, não vou pegar ali e falar assim, eu quero
vou pegar um livro de 200 páginas e vou ler ele todo em um dia. Tá? Isso não é uma meta, você está enganando seu cérebro. Tá? Você está enganando a sua meta, você está atrasando o seu sonho. Tá? Então não faça isso. Então, estabeleceu o seu sonho, defina as metas. Tá? Lembra desse detalhe. Metas têm que ser mensuráveis, específicas, podem ser temporais e alcançáveis. Tá bom? Terceiro, pesquise. Tá? Poxa, você vai ser a primeira pessoa a fazer isso? Provavelmente não. Tá? Então, se você não é a primeira pessoa a fazer isso, pesquise quem já conseguiu, quem já realizou o seu sonho. Como que aquela pessoa fez, tá? O que ela precisou de fazer, do que jeito, quais foram as metas dela. Então pesquise e faça isso, viu? A partir desse momento, né, se espelhe nessa pessoa, tá? Então, sim, nós temos erros, nós temos acertos. Só que se a pessoa já acertou, você pode copiar o exemplo dela, tá bom? Quarto passo, seja realista. Acabei de falar, tá? Vou montar vou colocar o objetivo de ler um livro de 200 páginas. Você não vai ler esse livro de 200 páginas, tá? Se você não tem o costume de ler esse livro de 200 páginas, coloca a sua meta de ler 5 páginas por dia. Ah, mas eu não consigo ler 5 páginas. Eu tô no meio da segunda, eu durmo. Então coloca 2. Uma semana você muda essa meta, aumenta para 3, depois 4, 5, tá? Viu? Estabeleça isso. Viu? Então, já falei para vocês, pesquise, pergunte, seja realista. Já pulando lá para o 7º passo, tá na apostila lá de vocês, tá? Estabeleça prazos, viu? Até tal dia eu vou terminar tal meta, até tal dia terminar tal meta, tá? Hoje, né, programe seu dia. Hoje, o que você vai fazer hoje para realizar o seu sonho, tá? Qual é a sua meta de hoje, tá? E tenha isso escrito, viu? Melhor coisa que você tem. E, né, o outro passo, controlar os seus resultados. Isso daí, cara, influencia bastante. Aprendi com uma aluna minha, tá? Professora aprendendo com uma aluna. E aí eu peguei essa técnica para mim. Eu tenho o meu marca-texto. Para cada livro diferente que eu compro, eu peço um marca-texto. E eles dão, gente, tá? Então eu tenho o meu marca-texto e já peço um marca-texto que tenha um calendário por cima, dá assim, no marca-texto. Aí para cada dia que eu leio, o que eu faço? Vou lá e marco com uma cor diferente. Se eu leio a quantidade, né, a gente estabelece uma quantidade X, mas se a gente lê aquela quantidade X que você considerou que foi boa, eu vou lá e marco com a caneta azulzinha, tá? Marco com a caneta azul. Se eu leio uma quantidade que eu considero razoável, eu vou lá e marco com a caneta preta, tá? Vou lá e marco com a caneta preta. Se eu leio pouquinho, eu vou lá e marco com a caneta vermelha. Tipo, 1, 2 páginas por dia, eu vou lá e marco com a caneta vermelha. Agora, se eu não leio nada, tá? O que eu faço? Deixo sem marcar, tá? No final do mês, vai lá e dá uma olhada. Quantas tintinhas azuis tem na data, tá? Isso aí você vai olhar e você vai se sentir satisfeito. Por quê? Tá? Isso aí vai te mostrar um nono passo. Isso é o poder da evolução, tá? Tenho certeza que, né, eu não tenho ela aqui agora para mostrar para vocês, mas eu posso mostrar depois. Mas eu tenho certeza que no primeiro mês vai ter ali alguns montes de falhadinhos sem nada. No segundo mês pode ter um monte de vermelho, um monte de preto. Mas na medida que for decorrendo, tá? Você vai ver um monte de pinguinhos azuis ali, tá? Você vai ficar satisfeito com isso, tá bom? Então, a partir do momento também que você viu isso, lembra que eu falei lá? Isso nem tem na apostila, tá? Mas isso aí é uma coisa que eu tenho para minha vida também, é uma coisa que eu aprendi com muitos treinamentos que eu já fiz. Comemore. Se você alcançou um passo, se você alcançou a sua meta, comemore, tá? Você pode fazer isso, você pode tirar um tempinho para comemorar, tá bom? 10º e último passo, né? Para você aprender a reciclar o seu tempo, tá? Aquela história que eu já contei para vocês, a pessoa tá lá na fila do banco, né? Tá ali com um livro na mão, você passa e olha e fala, nossa, um livro na mão. Ou ela tá ali com o celular olhando no Facebook. E aí, quem é que tem mais capacidade de sucesso? A que está com o livro ou que está no Face? Tá? Ou tá mesmo, né? Hoje a gente tem toda a facilidade do aparelho celular, ter todo o material, toda a coisa que a gente precisa também. Poxa, ele tá com o celular, mas ele tá lendo algum livro ali também. E aí, tá? Então tem essa flexibilidade do tempo. Aprenda a aproveitar cada minuto do seu tempo. Tá bom, pessoal? É o seguinte, essa foi o capítulo 9. Qualquer dúvida,
Qualquer coisa que vocês precisarem, pode mandar mensagem, pode chamar, tá bom, gente? Vou aguardar de vocês as atividades, vou esperar vocês enviar para mim. Tchau, galerinha. Até mais.